Este é o seu programa Pare e Pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare. pense. Pare e Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Está entrando no ar o programa Pare e Pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare. pense. Pare. Pare e pense. Olá, abençoados, completos e perfeitos! Está entrando no ar mais uma edição do nosso programa, o programa Pare e Pense. Saudações desde lugares celestiais nesse dia maravilhoso que Papai Deus permitiu que nós pudéssemos desfrutar dele. Estamos aqui mais uma vez para trazer conhecimento através do Evangelho da Graça do nosso Deus. O programa Pare e Pense é um programa que ele é patrocinado, ele é viabilizado pelo Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Esse véu lindo e maravilhoso que aclarou as nossas mentes, que iluminou as nossas mentes com as verdades do Evangelho que estão contidas nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. E hoje temos aqui para vocês um tema muito especial, um tema precioso, que tem por título Todo o Bem que Está em Vós. Pegue aí sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta, vamos anotar as evidências bíblicas para que você possa ter respaldo para confrontar aquilo que estamos trazendo para você no decorrer deste dia. Ainda que sejamos deste corpo de carne, cada cristão deve conhecer todo o bem que está dentro de si, para que você possa reinar em vida. Somos carne e espírito, vivemos uma experiência carnal. Nós somos um espírito que um dia tomamos forma e habitamos esta terra. Porém, é necessário você identificar a dualidade que há em você. Por diversas vezes em suas cartas, o apóstolo Paulo cita a luta diária que temos com essas duas naturezas, a carnal e a espiritual. E através desse estudo, iremos revelar todo o bem que habita em nós, isentando sua consciência de culpas e traumas, causados principalmente pela religião. Vamos então ao primeiro tópico desse estudo. Qual é esse bem que está dentro de vós? Na carta direcionada a Filemão, Paulo cita que em nós, em nosso espírito, habita todo o bem. Vamos então à primeira evidência no decorrer deste dia. Carta do apóstolo Paulo a Filemão, capítulo 1, verso 6. Filemão, capítulo 1, verso 6. Diz assim: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há. Ou em outras versões diz, que em vós habita, por Cristo Jesus. Filemão, capítulo 1, verso 6. Aí está o apóstolo Paulo escrevendo uma carta a um de seus filhos na fé, mostrando a ele que todo o bem habita em teu espírito. Já escrevendo a Roma, ele cita, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Isso está descrito lá em Romanos capítulo 7, do verso 14 ao 22. A sua guerra diária. Não vamos ler isso aqui para ganharmos tempo, mas anote aí. Romanos capítulo 7, do verso 14 ao 22, ele fala que temos toda a bondade em nosso espírito. E ele travava uma guerra contínua. Ele queria fazer o bem. O bem está em mim, porém o mal também está diante de mim. E é uma luta diária, é uma briga constante. Aos de Colossos, o apóstolo Paulo afirma, Cristo já está em vós e ele é a esperança da glória. Vamos a essa evidência de Colossenses, capítulo 1, verso 27. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 27. Diz assim, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo habita em teu espírito. Você e Papai Deus são um. Somos um com o Senhor. Cristo, ao se sacrificar na cruz do Calvário, nos uniu num casamento eterno. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 17, ele diz da seguinte forma, veja aí essa evidência linda.
Mas aquele que se une ao Senhor, um espírito é com ele. Eu, você, abençoado, estamos unidos com o Papai Deus eternamente por meio do sacrifício da cruz. Quando você olha a um abençoado, quando você vê uma vida iluminada, você identifica ali o próprio Deus. A unidade do Espírito está ali. Você e Deus é um Espírito com ele. Portanto, embora andemos em um corpo de debilidade, temos a excelência de Deus habitando em nosso espírito. O apóstolo qualifica essa dádiva como um tesouro depositado em um vaso de barro. Muitas vezes você vê diversas imperfeições em sua carne, defeitos e tantas práticas que muitas das vezes é inerente ao ser humano. Porém, abençoado, você não é essa carne, como falamos no princípio do estudo. Você é um espírito e neste espírito habita o próprio Deus. Por isso Paulo fala em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Vire algumas páginas aí e você vai ver o apóstolo Paulo identificando isso. Ele diz assim: temos, porém, esse tesouro, ou seja, esse espírito, em vasos de barro, ou seja, dentro de uma carne, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você é um representante do próprio Cristo nessa terra, pois estás cheio de todo bem, de toda sabedoria e de toda a sua excelência. Em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, 3 versos mais adiante aí, no verso 10, veja só o que Paulo fala. Sempre por todas as partes, levando a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Hello! Você tem a vida de Jesus manifestada aí em teu corpo. O segundo tópico nos fala: por que não temos que conhecer a ninguém segundo a carne? Quando Cristo morre na cruz do Calvário, foi estabelecido alguns decretos, e estes são perpétuos, são imutáveis. Um deles é que a partir deste evento não poderíamos mais conhecer a ninguém segundo a carne, nem ao próprio Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo escreve em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 16. Diz assim: assim que daqui por diante quando, abençoados? Ou seja, depois da morte de Cristo na cruz do Calvário, ficou estabelecido o quê? Leia o verso comigo. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Aqui o apóstolo Paulo trata de dividir nossas duas naturezas. Se em espírito habita todo bem, da mesma forma o mal está em nossa carne. Nós somos espíritos vestidos de carne. Portanto, não podemos olhar para o externo, mas sim ter os olhos naquilo que ele com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, que é o nosso espírito. Está aí o decreto. Portanto, não podemos olhar ninguém segundo a carne. Porque se você ficar olhando para o vizinho segundo a carne, você vai encontrar uma série de defeitos. Vá você para o espelho e veja você. Comece a analisar a sua matéria aí. Você vai se sentir mal pra caramba com certas atitudes que você toma. Porém, o chamado não é você olhar o externo. Por isso Paulo diz: nós somos um tesouro vestido em um vaso de barro. Essa perfeição espírito abençoado, ela aconteceu lá na cruz do Calvário. E Paulo evidencia ela em sua carta escrita aos Hebreus, capítulo 10, verso 14. Vamos ver esse verso precioso aí, aonde diz que com uma única oferta fomos santificados para sempre. Hebreus 10, 14 diz assim: porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre. Alô, muita atenção aí. Para sempre aos santificados. Você já está perfeito para sempre. Essa história de querer buscar o poder de Deus para santificar sua carne, buscar consagração, esquece isso, abençoado. A tua santificação, ela já foi dada a você lá na cruz do Calvário. Não tem que santificar carne. Carne, ela veio com defeito de fábrica e vai permanecer até o dia que seremos transformados. Por isso Paulo cita em sua carta aos Coríntios, deixa muito bem claro, em 1 Coríntios capítulo 15, lá a partir do verso 52, da necessidade que há de transformar a este corpo mortal, transformar este corrupto em algo incorruptível, que é o nosso ser, é a nossa essência. Veja a advertência que o apóstolo Paulo traz à igreja de Roma. Até para ele mesmo, ele falava: olha, tire os olhos da minha carne,
aqui vocês não encontrarão bem algum. Romanos, capítulo 7, verso 8. Vamos ver aí como o apóstolo Paulo tratava até a sua própria natureza. Um homem cheio do conhecimento da graça de Deus, porém, ele não se jactava de forma alguma, porque ele também entendia que estava vestido em um vaso de barro. Veja aí o que diz, Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Essa é a nossa luta diária. Um dos erros mais clamorosos dentro dos lugares chamados igreja é querer fazer com que as pessoas mudem sua natureza humana. O apóstolo cita que entrar por este caminho te leva à morte. Não morte física, mas uma morte do viver diário. Ou seja, deixa de reinar em vida, vive em má consciência, sente-se em culpa o tempo todo. E o mais grave, por mais que tentes reverter esse quadro, você nunca irá agradar a Deus. Ele não tem assunto com carne, abençoado. Deus trata com espíritos. Os seus filhos são espíritos, não são carne. Romanos capítulo 8, do verso 6 ao 15, nos dá essas evidências. Vamos ler aqui apenas alguns versos. Diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é o quê? Vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, do verso 6 ao verso 15. Esqueça, abençoado, você em carne jamais irá agradar a Deus. Paulo, buscando se esquadrinhar acerca de suas atitudes carnais, chega a conclusões importantíssimas. Ele em si encontra duas leis, uma que estava em sua carne e outra em seu espírito. Note bem, é uma lei. Isso foi estabelecido pelo próprio Deus. Você não teve participação alguma sobre isso. Está estabelecido. Em sua carne está o mal, e em seu espírito habita todo o bem. Romanos capítulo 7, verso 21 e verso 22. Veja aí o que o apóstolo Paulo diz. Ele fala da seguinte forma: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, segundo o meu espírito, tenho prazer na lei de Deus. A conclusão é simples, abençoado. O teu espírito pende para as coisas do espírito. A tua carne pende para as coisas da carne. O terceiro tópico deste estudo nos esclarece o porquê nós não fazermos mais imposição de mãos neste pacto. Você vai ver algo bem interessante. Após identificarmos a necessidade de separarmos as nossas duas naturezas, chegamos a um ponto importante que irá aclarar a muitos. Impor mãos, orar por pessoas, batizar, querer consertar carne, é algo que não se aplica nesse pacto. Isso é perca de tempo, é querer iludir a si mesmo. Deus jamais irá consertar aquilo que ele mesmo criou e deixou danificado. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 6, verso 1 e verso 2. Vamos ver aí o apóstolo Paulo direcionando a igreja aos Hebreus para extinguir essa prática de imposição de mãos. Você está impondo mãos, batizando carne, abençoado. Perca de tempo. Veja aí o que o apóstolo Paulo fala. Hebreus capítulo 6, versos 1 e 2. Por isso deixando já, era para deixar imediatamente. Por isso deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, outras versões falam, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Prossigamos até a perfeição, ou seja, vá à maturidade, sigam adiante. Não lançando de novo, se o apóstolo Paulo está falando aqui não lançando de novo, é porque um dia já haviam feito essas práticas e estavam querendo fazê-las novamente. Por isso o apóstolo Paulo fala, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina de batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2. Nos versos citados, a advertência do apóstolo é categórica. Deixem de fazer aquilo que Jesus de Nazaré fez. Ele veio cumprir a lei. Ele era judeu, abençoados.
Ele estava submetido à lei judaica, por isso ele tinha que fazer tudo aquilo que ele fez. Ele se batizou, ele tomou Santa Ceia, foi apresentado no templo quando era criança. Jesus, abençoados, não foi cristão. Jesus foi um judeu praticante do judaísmo, submetido à lei de Moisés, que era uma lei judaica. Ser cristão significa a ausência de obras. O fazer não se aplica mais nesse pacto. Lembre-se, abençoados, na cruz do Calvário, Cristo, ao expirar, ele declara a seguinte frase: tudo consumado está. Teus olhos devem estar colocados naquele que ressuscitou dentre os mortos. Você pertence ao outro. Se pretendes continuar a mirar o loiro da Galileia, se é que é loiro, nem sabemos disso, até porque numa região desértica, numa região de muito sol, acho difícil encontrarmos pessoas loiras naquela época, né? Saiba que nunca, abençoado, você dará fruto para Deus enquanto você estiver seguindo aí os passos de Jesus de Nazaré. Isso é o que o apóstolo Paulo nos fala em sua carta aos Romanos, capítulo 7, verso 4. Vamos ver essa evidência? Como o apóstolo Paulo relata que deve ser o nosso proceder a partir do momento que temos nossa mente iluminada, Romanos capítulo 7, verso 4 diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Quem é esse outro? Veja a segunda parte do verso: daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Que devo então fazer para conduzir-me neste vaso de barro ao qual levo o meu tesouro? Confessar, abençoado. Este é um pacto de boca. Aqui não cabe mais as obras. É crer que tudo está feito. Encha-te deste conhecimento e fale audivelmente ao teu anjo, ao teu corpo. Tudo está bem, tudo colabora para o meu bem, Deus tem tudo em seu controle, eu estou curado, eu estou perfeito, eu sou um abençoado, eu sou o melhor de Papai Deus. É isso que você tem que ter em tua mente. Você deve dizer, para que você possa se escutar: eu sou um tesouro em vaso de barro. Veja o que o apóstolo Paulo nos fala em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. Veja que lindo verso maravilhoso para fecharmos este precioso estudo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. Veja aí o que ele diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Alô, é falando, abençoado. Estamos vivendo um pacto onde tudo se fala. Nós cremos também, por isso falamos. Então, abençoado, a partir de hoje, entenda: você é perfeito, você é completo, você é abençoado e está chamado a falar, está chamado a confessar este pacto. A conclusão que chegamos é que a obra perfeita do sacrifício da cruz nos fez perfeitos para sempre. Não te veja mais em culpa, não se condene, Deus te fez assim, carne e espírito. Em ti habita o bem e o mal. Paulo clamando ao Pai que lhe tirasse os seus espinhos na carne, lembra? Qual foi a resposta que Papai Deus disse para ele? Paulo, minha graça te basta. Você hoje, abençoado, está exposto a um conhecimento que tem a propriedade de te guiar em águas tranquilas. Viva na graça de Deus e desfrute dos melhores dias da sua vida. Você é um abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Fique em sintonia, ligadinho em nossa programação, e logo voltaremos com mais uma mensagem que, por certo, levará a sua vida a outra etapa de glória. Um forte abraço. Gratos por sua audiência. Declaramos que os olhos do teu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho. Acesse nossas páginas na internet e conheça essa ciência. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Desfrute também do nosso canal no YouTube, JH Calqueiros. Ali você encontrará estudos, clipes musicais, louvores, mensagens, cápsulas de graça, um lindo acervo a seu dispor.
que irá educar o teu homem interior. JH Calqueios, a ciência de Deus para tratar com o ser humano.